E aí pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre hierarquia de memória, certo? Memória num ambiente computacional seria a capacidade de adquirir, recuperar e armazenar dados dentro de um universo computacional. Que a gente vai ter, a gente sempre vê essa ideia da pirâmide, né? Onde lá no topo da pirâmide a gente tem aqueles elementos mais rápidos, né? Em seguida aqui os de maiores armazenamentos, só que mais lentos, né? A gente sempre vai ter esse paradigma aqui de computacional, porque quanto menor a capacidade do elemento de memória, mais rápido ela é, só que mais custosa, mais cara, né? Vai ser essa memória, né? E assim, quanto maior a capacidade, mais lenta normalmente ela é, só que ela é bem mais barata, né? Por exemplo, um HD, que ele está aqui bem na base aqui da pirâmide, ele é bem mais barato do que, por exemplo, um registrador, um processador, né? Como é que isso aqui vai funcionar, certo? Primeiro a gente vai ter lá dentro do computador, dentro da CPU, da unidade de processamento, vão existir os registradores, né? São circuitos, na verdade, que eles tratam aquela linguagem de máquina, né? Aquela linguagem binária, né? São circuitos bem temporários, eles estão lá por pouquíssimo tempo e numa velocidade muito grande, né? Estão lá dentro do processador, tá? O registrador ele disponibiliza um local para armazenar esse dado, que ele vai ser jogado lá dentro da memória cache ou da memória RAM, né? Ele vai tratar esses dados e dependendo de como ele está fazendo essa tratativa, ele vai processar da forma como ele quiser, né? A memória cache ela também vai estar encapsulada lá dentro do processador, ela também de pequena quantidade, tá? Ela cria esse armazenamento temporário para processar de forma mais rápida aqueles dados do programa, tá? A memória cache ela poderia executar todo o programa, se ela pudesse, só que ela tem uma capacidade muito pequena, então ela precisa da ajuda de outra pessoa, ela precisa da ajuda aqui desse outro elemento que seria a memória RAM, né? Que ela é a memória principal, né? Ela é responsável por todos os dados que estão em processamento naquele momento, tá? Os dados vão estar armazenados ali, o processador ele vai buscar as informações naquele lugar. Tem uma hierarquia aqui de velocidade que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas essa é a memória, esse aqui é o cara. Depois a gente vai ter o disco rígido, que seria já a memória secundária, né? Onde a gente instala até os programas. Os programas são instalados aqui dentro do disco rígido e depois eles são jogados lá dentro da memória, né? Como é que funciona normalmente, certo? Vamos ver como é que funciona o processo, tá? Quando se abre um programa, o processador ele vai buscar alguns dados daquele programa. Então ele vai pegar as informações que estão lá no disco rígido e vai jogar para a memória RAM, que ele vai tratar todas as informações lá dentro, tá? A CPU consulta, né, se aqueles dados daquele programa não estão na memória cache. Se não estiver na memória cache, porque está ali, o processamento está ali, a memória cache está dentro do processador, mas se não estiver dentro do processador, então ela vai buscar lá na memória RAM, que vai buscar e processar os dados necessários. À medida que o programa utiliza, né, os dados com grande frequência, que tem dados necessários, que ele vai sempre buscar aqueles dados. Então ele armazena dentro da memória cache, que está lá no processador também. Seria é mais um dado viável que ele coloca ali perto dele, para que ele sempre possa executar aquelas informações que estão ali, sempre de maior utilização, né? Então como é que são esses entes aqui? Ó? Lá dentro da CPU, a gente tem umas classificações dessa memória, tá? A gente classifica ela de L1 até L4 hoje em dia, né? Então esses níveis de divisão, naquele paradigma, né? Quanto menor o nível, né? Aqui o L1 ele é bem menor do que o L2, assim que o L3 e o L4. Mas quanto menor, mais rápido ele processa a informação aqui contida nesses elementos, né? E a gente está falando aqui na casa de bytes, tá? De kilobytes, de 2 megabytes, de 4 megabytes, no máximo 16, tá? Então, como eu disse, a memória cache ela tem a capacidade de processar todo o programa, só que capacidade assim, não de processar, de armazenar e tratar todos os dados do programa. Só que como o tamanho dela é bem reduzido, ela precisa de ajuda de outra pessoa, né? Então tá aqui a memória RAM, RAM que significa Random Access Memories, né? Memória de acesso aleatório. Por que é aleatório, né? Quando o sistema ele grava dados na memória RAM, ele faz um acesso aleatório diretamente na posição. Ele tem algumas posições que ele vai colocando algumas informações lá que ele quer buscar dentro dos chips. Quem já montou um computador sabe muito bem aqui onde é que a gente vai encaixando as memórias, né? A memória RAM. E a gente está falando aqui na casa de gigas, tá? São 4, 16, até 32 gigas já tem memória, para a gente memória com 32 gigas, certo? A memória RAM é a memória principal do computador, né? Ela é responsável por todo o armazenamento daqueles dados que estão em processo naquele momento, tá? Ela é uma memória de leitura e escrita, né? Ou seja, o computador ele tanto escreve coisas lá como ele lê as coisas que estão lá dentro. Ele aceita múltiplas gravações dos dados que estão lá, tá? Diferente da memória ROM, a memória ROM ela
que é outra memória que eu vou falar daqui a pouco, é uma memória que você só pode ler uma vez, você não pode alterar o que está lá. A memória RAM ela é volátil, a gente está sempre alterando os dados que estão ali dentro, né? E ela precisa estar ligada, ela precisa de energia para funcionar. Se você desligar seu computador, aqueles dados que a gente colocou na memória RAM não estarão mais lá daqui a pouco, tá? E a gente tem alguns tipos de memória RAM, certo? A gente, dependendo da evolução, né? A mais comum hoje em dia que a gente trata mais são as memórias DDR, né? Double Data Rate, a taxa de dupla transferência, né? Que o que vai diferenciar são as gerações dela, né? Que a primeira DDR estava lá na faixa de 400 MHz, né? E hoje em dia a gente tem memória de até 6.400 MHz, né? Então, essa aqui a gente está tratando de megahertz, a gente trata da frequência na qual esses dados podem ser buscados ali dentro daquela unidade de memória. Uma placa DDR5 hoje de 6.400 de 32 GB é muito dado armazenado ali e numa frequência muito grande, né? Então a tecnologia vai melhorando, daqui a pouco a gente pode ter uma DDR6 ou mais, né? A gente tem outro carinha aqui, que seria a memória ROM, que é a Read Only Memory, né? São chips normalmente é o fabricante que coloca essas informações lá dentro, né? Mas elas permitem somente que os dados possam ser lidos lá dentro. A gente normalmente não consegue alterar muito o que está lá dentro, né? E na memória ROM a gente está falando aqui também de 32 KB, de 4 MB, né? No máximo isso. Ele é usado para armazenar o programa de controle normalmente. A gente sabe muito que lá na memória ROM tem a BIOS normalmente, né? O sistema básico de inicialização de um computador, né? E depois que acessa a BIOS que a gente vai acessar a memória principal, né? E a gente tem alguns tipos de memória ROM, né? Que a gente tem essa memória ROM mascarada, que é o fabricante que já escreve assim quando está construindo o chip, né? A PROM, eu acho que é um fabricante fabrica e outro vai lá e escreve o que você precisa colocar lá dentro, né? A EEPROM permite apagar, né? O Wave de Rays, né? Que ele coloca uma luz ultravioleta e apaga os dados daquele chip, né? E hoje em dia tem essas mais modernas, né? A EEPROM, né? Que é um chip programável eletronicamente, né? E hoje em dia tem BIOS até em flash, a gente escreve muito que tem, principalmente na tecnologia de celulares, de tablets, que a gente coloca a BIOS, essas memórias ROM, em memória flash para que ela possa ser apagada, né, e alterada, né, dependendo do novo firmware, das atualizações. A gente tem outro cara também que fala de memória que está dentro da memória flash, né, que ela é uma evolução da EEPROM, né, são esses dispositivos, né, que até o HD, SSD, ele também faz parte aqui da memória flash, né, que ela pode ser descrita e apagada milhares de vezes, e aqui a capacidade de armazenamento dela também é muito grande, tem cada vez evoluído cada vez mais, né. São dispositivos de memória flash são mais resistentes, né? Por exemplo, a choques mecânicos. É normal você derrubar um pendrive e as coisas que estão lá dentro conseguem permanecerem lá, né? A gente carregar em mochila, etc. Diferente do disco rígido que ao cair, normalmente ele arranha, ele vai ter alguma danificação que a gente não vai mais ter acesso às informações que lá dentro. Só que ele tem uma data limite, né? Ele tem em média de 10.000 a 100.000 ciclos de escrita, né? Ou seja, um dia essa memória ela está todos os equipamentos têm uma duração. Só que a gente sabe que a memória flash ela está vinculada à utilização mesmo dos ciclos de utilização dela, né? Então, para falar assim, para resumir um pouco mais sobre o que seria essa hierarquia de memória, né? A gente pode ver o seguinte, né? Que a gente está tratando sobre velocidade e armazenamento. A gente sabe que quanto mais rápido o processamento, menor ele tem de armazenamento, ou seja, menos informações eu tenho aqui dentro de uma CPU, só que o meu processamento aqui dentro ele vai ser muito maior. Depois a memória cache, depois disso vai ser a memória RAM, e lá aqui tem um SSD, né, que é aqui tem uma memória flash, né. Então, quando a gente está falando em arca de memória, a gente está vendo como a computação do teu processamento ele vai buscar as informações primeiro aqui, no CPU, na memória cache, né? Depois a memória principal, depois as memórias secundárias, né? Que hoje em dia a gente pode até colocar aqui uns discos rígidos ou então um cloud, alguma coisa assim, a gente pode colocar informações de nuvem. Então, quando a gente está falando em hierarquia, a gente sempre pensa nesse paradigma. Quanto maior a capacidade de memória, mais lento é. Quanto menor a capacidade de memória, mais rápido a gente consegue acessar informações. Valeu, pessoal!